ser a mesma que eu faço ao José Rodrigues dos Santos, que é a mesma que eu vou fazer ao Pedro II, portanto fica já feita. E tem que ver um bocadinho com aquela questão que há pouco foi colocada pelo José Eduardo Franco. E a minha pergunta é, pode haver, agora quando falamos concretamente, quando falamos da questão das ideologias políticas, pode haver conhecimento que não seja global? Há dias um pensador político português muito conhecido falava precisamente para defender o estatuto da ciência política e de como certos assuntos não podem ser afastados da ciência política, dizia, ora bem, esta é uma disciplina global. E na verdade, eu estava a lembrar, por exemplo, de Enver Hoxha, falando não só da ciência nacional, como da política nacional. Bem, ora bem, falando das ideologias, e nós temos aqui no caso do Pedro II, há realmente uma dimensão pessoal, uma dimensão institucional e há uma dimensão ideológica. Não é? E hoje, isto eu creio que só se pode compreender globalmente. Aliás, num problema que não tem nada a ver com isto, lembro-me do Alain Touraine, um famoso sociólogo francês de esquerda, que criticava severamente aqueles que, por sua vez, criticavam a política de exportações chinesa porque, supostamente não, porque realmente a grande parte dos produtos são de produção feita por crianças, presos, ou seja, em violação dos direitos humanos, com dumping ambiental e outras coisas, mas ele dizia, bem, atenção, as ideologias têm que se entender amplamente nas suas interseções. E, de facto, a sua comunicação é muito rica, precisamente, na forma como olha para as coisas globalmente. Eu diria que não se pode falar nisso, dessa temática, senão numa perspectiva global. Mas, de qualquer modo, gostaria de deixar então esta questão. Pode haver conhecimento que não seja global? Obrigado. Muito obrigado também pela belíssima contribuição. Duas questões, duas perguntas. Nos tempos da faculdade, li Marx em duas unidades curriculares diferentes. Uma de economia, e tinha um professor de economia que disse: não se pode entender Marx sem entender Adam Smith. E no seminário da filosofia, o meu professor de filosofia disse: não se pode entender Marx sem perceber Hegel. E no fundo, não se pode entender Marx sem entender Adam Smith e Hegel. E por isso a minha primeira questão é, partindo de Marx como a origem do socialismo, como é que se considera a origem de Marx? Ou seja, o que é que nós tomamos como a origem de Marx? Quais são as confluências ideológicas, filosóficas, económicas que dão origem a esta figura? E a segunda pergunta tem a ver com uma diferença, vou afirmar que uma diferença entre o nacionalsocialismo, isto é, a ideologia nazi ou fascista, e o comunismo, que era a estrutura económica oligárquica do fascismo. E não sei se essa estrutura económica ou essa diferença, se considera essa diferença assimilável, ou como é que gera essa quanto a mim, discrepância. Muito obrigado. Muito bem. Obrigado pelas vossas intervenções, que foram muito ricas e que nos ajudam a centrar cada vez mais na definição de um campo epistemológico dos estudos globais e questões relacionadas, e também nos levam a refletir aquilo que depois deve ser o caminho para cada um de vós poder aprofundar a vossa tese. E tendo em conta o que eu chamo, e isto também serve quer para o José Rodrigues dos Santos, quer para o Pedro II, ter em conta sempre o pano de fundo cultural e as genealogias, porque as vossas teses já estão pensadas, enviadas, mas é preciso numa tese também procurar ganhar perspectiva de fundo em relação às coisas. Eu vou dar alguns exemplos. No caso do José Rodrigues dos Santos, houve um aspecto muito interessante, que é a dimensão utópica do marxismo, quando ele surgiu, com um projeto utópico de transformação da sociedade, criação da sociedade ideal. E há um tópico muito interessante que lá aparece, que é a questão da iminência da chegada desse novo mundo que eles projetam. E essa ideia da iminência é um dado que, se nós formos atrás, é interessante ligar no plano do pensamento utópico,
que é importante também para isso ler, fundamentar na perspectiva dos estudos globais daquilo que é o conhecimento utópico global e que é o tópico comum, que é a ideia de iminência. Se pensarmos ao longo da história, todos os utopistas, quando definiram as suas utopias, acreditavam que o que eles pensavam para um mundo diferente ia acontecer já amanhã, ao breve trecho, a ideia do tópico da iminência. Isso aconteceu, se olharmos para trás, até que o próprio cristianismo como utopia. São Paulo, até nas suas cartas, diz que o reino de Deus vai acontecer amanhã. Até dizia que não era preciso casar em algumas cartas, porque ia acontecer. Pois, entretanto, foi vendo que isso não acontecia, e houve uma revisão e um adiamento, uma nova perspectivação até pelos que vieram a seguir. Quem resolveu o problema dessa grande expectativa da iminência de São Paulo foi ser Santo Agostinho, com a cidade de Deus. O mesmo acontece, por exemplo, estou falando de alguns, mas isto é comum a todos os grandes movimentos utópicos. Acontece, por exemplo, em Portugal com Vieira. Vieira, quando projeta a sua grande utopia do Quinto Império no século XVII, com a história do futuro, depois com a revisão que ele faz profundamente na Palavras que profetaram, achava que a grande transformação do mundo que dá origem à idade da história aos mil anos, que ele chamava de Quinto Império, ia acontecer de forma iminente. Ele até projetou com um ano concreto, foi 1666. Depois foi revendo e adiando mais um pouco, e entretanto morreu, e de facto o Quinto Império não aconteceu, e aqueles que perspectivaram depois no Quinto Império fizeram de forma diferente e repensaram, já não numa perspectiva de uma iminência, mas de uma transformação a longo prazo. E o que acontece depois no século XIX, o século das utopias e das revoluções, onde os diferentes movimentos utópicos acreditavam que o seu projeto de humanidade nova, de homem novo, sociedade nova, ia acontecer a breve trecho, e viviam ardentemente nessa esperança e nessa crença. E, portanto, o que é interessante que eu sugeria que enquadrasse isso também neste plano de fundo do pensamento utópico. E, portanto, a importância depois nas teses, quando fizerem determinadas afirmações, tentarem perceber quando é que há genealogias e dar conta disto. Isso dá substância cultural, histórica, chamada perspectiva de fundo, àquilo que estamos a tratar e a estudar, e dá uma maior complexidade e enquadra aqui no movimento, que é o movimento da chamada genealogia cultural, que depois, em forma de metamorfose, acaba por se projetar, no seu caso concreto, na elaboração utópica do marxismo, mas que é neste tópico da iminência, que é um dos aspectos, tem contributos que já vêm de outros pensamento utópico anterior, mesmo a ideia da igualdade, etc. Portanto, as utopias anteriores ali sofrem uma metamorfose, mas há muitos elementos utópicos que vêm de trás. E se pudesse depois dar conta disso, de algumas obras, alguns estudos das utopias que nos sugerir, daria esse substrato cultural interessante e essa riqueza maior à sua tese. A mesma coisa acontece em relação ao Dr. Pedro Segonho, determinadas afirmações que se faz e que parecem que só surgem naquele momento, também tem um fundo histórico. Vou dar um exemplo. Isto é uma metodologia que todos devem usar. Eu tenho notado isso nos vossos trabalhos, que às vezes fazemos afirmações que parecem que aconteceram naquele momento, mas há um fundo histórico, há uma genealogia que é preciso dar conta. E nós, no nível de doutoramento, temos que dar conta dessa genealogia, como, por exemplo, a ideia de aldeia global, como muita gente se fala, que é um conceito fundador dos estudos globais, que foi criado nos anos 60 por Marshall McLuhan. Quando se fala disso, temos que dar conta do pai fundador. Um estudioso de estudos globais tem que saber quem foi que criou este conceito, e percebendo que agora é um conceito muito vulgarizado, mas tem um pai. E é preciso procurar um certo rigor a questão do rigor conceptual, terminológico, e perceber a genealogia e as origens dos conceitos é fundamental. Isso pode-se dar conta na nota de rodapé, pode-se dar conta para tornar depois a tese mais rica e culturalmente mais científica e culturalmente mais profunda. Por exemplo, uma afirmação interessante que o Pedro Segonho fez, que o maior império de sempre, que se afirma como tal, foi o Império Inglês no século XIX e XX, em que os ingleses diziam que era um tal modo grande, na sua descontinuidade territorial, onde o sol nunca se ponha. Mas esta ideia do império imenso, global, onde o sol nunca se ponha, também foi usado para definir o Império Português, e depois, e mais ainda, Filipe II
fez esta afirmação com o Império Espanhol, que também na época moderna foi o maior império de sempre, e isso era muito usado recorrentemente na literatura imperial em maior, é o império maior da história da humanidade, onde o sol nunca se ponha. Portanto, há afirmações que se fazem e temos que tentar perceber se aquelas foram ali originalmente ditas ou têm uma genealogia, porque depois há uma reaplicação no fundo, esquemas de leitura, tópicos, conceitos, neste caso, de caracterização do Império, mas que são recuperados de outros impérios. A mesma coisa aconteceu na afirmação do Império Português e Império Espanhol no século XVI, em relação ao Império Grego e Romano. Portanto, há sempre um processo metamórfico em que vamos buscar modelos anteriores para depois caracterizar o nosso modelo. O que é que isto quer dizer? É importante não esquecer que a questão da genealogia dos conceitos, dos topoi, das referências caracterizadoras, e portanto isto é uma alerta que eu deixo, uma recomendação que deixo para os doutorandos quando tiverem a fazer os seus trabalhos e igualmente a sua tese, para darem conta do chamado pano de fundo dos conceitos, dos esquemas de leitura que parecem que às vezes surgem naquele momento, mas têm um pano de fundo fundamental. Isto é que vai dar uma complexidade maior que se espera nos estudos globais. Nós, no fundo, e como estamos aqui preocupados em criar um novo campo epistemológico, como foi muito bem dito do Pedro Segonho, nós estamos aqui para criar a ciência da globalização, isto é, para compreender a globalização. Ciência, em primeiro lugar, é compreensão. E depois da compreensão, resulta a criação de instrumentos para atuar na realidade. Mas, no fundo, estamos a criar aqui uma globalogia. Agora, criamos a genealogia, uma globalogia, e de facto, isso é muito interessante. Esse esforço tem que ser feito, mas com o subsídio das várias disciplinas, mas temos de ter este cuidado fundamental que essa globalogia seja feita em nome da compreensão do mundo. Mais que nos precipitarmos em julgar, mais uma vez isto também é sucedente da evolução. Isto aqui vou buscar também um conceito, portanto, uma perspectiva analítica da história. Nós temos que compreender o mundo, mais do que julgar, temos que compreender e analisar, mas da forma mais distanciada possível. Os estudos globais são muito interessantes, mas têm uma dimensão crítica e, portanto, uma dimensão melindrosa, se queremos dizer, até perigosa, que é fazer dos estudos globais ideologia. E temos que reproduzir as perspectivas de avaliação ideológica. Nós temos fundamentalmente compreender de forma distanciada. E houve aqui este esforço efetivo de compreender, procurando superar aquilo que é a lógica do julgamento ideológico. E, portanto, este esforço está a ser feito cá e é absolutamente extraordinário neste sentido, mas nós não podemos perder este norte fundamental. Os estudos globais é a compreensão do mundo em processo de globalização. E os nossos sistemas, nenhum tema, isto serve para esta turma de doutoramento, como para a próxima que vem, todos os temas têm que estar impregnados do mundo. Portanto, isto é o que a identidade das temáticas tratadas em estudos globais. Estar impregnados do mundo para compreender esse mundo. E o estar impregnados, tudo o que diz respeito ao mundo, na sua dinâmica global, nos diz respeito tem lugar nos estudos globais, na ótica da compreensão, lançar a luz de compreensão. E nesse sentido também, eu agora já faço as duas perguntas para os dois, faço a ponte, tem a ver com o Pedro Segonho, porque o grande processo, e que era, depois já ficar respondido na outra vez para cá, e assim faço a ponte entre os dois, que na afirmação das interações da globalização da época moderna, referiu e centrou no início a parte económica propriamente dita, como processo de construção de uma plataforma de intercâmbio económico global, que é o que as leituras sobre a globalização mais acentuam. Mas na perspectiva, eu perguntava, deixava esta pergunta, na perspectiva também de alguns autores, especialmente alguns autores utópicos, até recordava aqui, já agora para então ver quase uma luz interessante, todas as outras áreas que caracterizam a globalização económica e política resultou de uma área prévia,
foi uma área chamada epopeia gnoseológica. Foi um processo de conhecimento do mundo. Curiosamente, Vieira, na História do Futuro, dizia que a grande epopeia dos portugueses não foi militar, não foi económica, nem sequer religiosa. Foi gnoseológica, foi dar a conhecer o mundo ao próprio mundo. E esta é uma afirmação extraordinária que tem uma dimensão gnoseológica e, basicamente, o dar a conhecer o mundo ao próprio mundo é que proporcionou depois todo o resto. Proporcionou a criação de uma globalização económica, uma globalização política, uma globalização religiosa, todas as outras globalizações. E, curiosamente, isto remete, de algum modo, recentra aquilo que é a matriz da afirmação genesíaca da globalização, que é a dimensão do conhecimento do mundo. E nós, de algum modo, aqui no sul do Mar, estamos a recuperar aquilo que foi o ponto de partida para a globalização, que é o conhecimento do mundo, agora uma perspectiva científica, compreensiva, etc. E, portanto, gostava de lançar também este dado para a vossa reflexão e para perceber, para nos dizer se tem pertinência no quadro deste debate. Mas, portanto, a primeira observação é para o Alexandre dos Santos, a segunda para o Pedro Segonho, mas agora passar à professora Rosa, para o professor Xavier e passar às questões. Ora bem, as perguntas envolvem respostas para alguma complexidade, vou tentar fazer isto rapidamente. A primeira questão que me foi colocada pelo professor João Galvão tem a ver com se pode haver conhecimento que não seja global. Quando digo conhecimento, presumo que esteja a referir-se a ideologia que não seja global. Ou conhecimento sobre ideologia. Não, o conhecimento sobre ideologia, neste caso concreto. Pois, quer dizer, as ideologias têm todas, influenciam-se umas às outras e influenciam ideias diferentes. Nós vimos há pouco, quando foram os revisionismos, tínhamos ideias do Bernstein, que era alemão, depois tínhamos outro Bauer, que era austríaco, depois tínhamos o Georges Sorel, que é francês, ou era francês, e, portanto, evidentemente que tudo isso vai ser, pronto, a origem das ideologias é global e, naturalmente, que eu próprio, quando estou a fazer a investigação, estou a ler estes autores, que são, pronto, de diferentes origens, e estas ideias são integradas. É interessante, quando o fascismo aparece, pronto, todos estes autores, tanto Marx, Engels, como os revisionistas, Mussolini e Sergio Panunzi e Mário Carlo e todos esses, liam estes autores. E, portanto, iam buscar aqui e rejeitavam ali. Por exemplo, o Bernstein influencia o fascismo, mas, por exemplo, o Mussolini critica muito o Bernstein porque ele aceitava o liberalismo. E o fascismo é totalmente antiliberal, não é? E, portanto, há sempre influências que eles vão buscar aqui e ali e, portanto, são sempre globais. Não só a formação de ideologia, como, sobretudo, também a formação, neste caso, em relação à sua pergunta, a formação do nosso conhecimento das origens de ideologia é sempre também global, porque temos sempre fontes de origens diferentes. Isto remete-me, aliás, com a pergunta do professor Jeffrey, que relaciona-se com o nazismo e o comunismo. Pronto, o nazismo é um pouco à parte do fascismo, mas se integram no mesmo fenómeno, que acho que é uma questão que nos remete para a questão do fascismo global. Há alguns autores italianos, antigamente, hoje não tanto, que defendiam que o fascismo era uma coisa específica de Itália. E quando nós analisamos o fascismo, ou qualquer outra ideologia, mas neste caso o fascismo, as questões que estou a falar, nós temos que procurar quais são os elementos estruturantes desta ideologia. Porque nós, normalmente, quando lemos textos sobre o fascismo, lemos textos moralistas, que misturam ciência e ideologia. E o nosso trabalho, enquanto cientistas sociais, não é fazer isso, é fazer uma análise separada destas questões. O primeiro grande historiador a analisar com profundidade a questão do fascismo enquanto movimento socialista foi um italiano, originário do Partido Comunista Italiano, o Renzo Di Felice, que ele, aliás, foi, na verdade, o primeiro grande historiador que foi estudar o fascismo pelos seus textos. Como é que a história do fascismo fazia-se sem ler? A mesma coisa que dizer a história do marxismo sem ler Marx. Não faz sentido nenhum, mas é preciso ler os seus textos. E quando nós lemos os textos do fascismo, cruzamos com referências sucessivas e consecutivas ao socialismo. E não dá para ignorar isto. Como o Renzo Di Felice não ignorou, e escreveu um livro que foi muito polémico em Itália, nos anos 60, chamado Mussolini il Rivoluzionário. Portanto, ele diz, espera, isto é um socialista. E as ideias todas do fascismo são ideias socialistas, que era coisa que era tabu dizer. Sabia-se no tempo da Segunda Guerra Mundial, mas com o final da guerra estabelece-se um tabu sobre o assunto e não se pode falar.
E há uma separação total em que é preciso dizer que os socialistas dizem que fascismo não é socialismo. Mas é preciso dizer que os fascistas diziam os outros socialistas não são socialismo. O verdadeiro socialismo é o nosso. Há múltiplos textos do fascismo a dizer isso. E, portanto, quando analisamos o fascismo, temos que procurar os traços dominantes do fascismo. E o que nós vemos nestes textos que são ideológicos e morais é dizer fascismo é violência, fascismo é racismo, fascismo é intolerância e tudo isso. Isso não são traços de definição. Podem ser características, mas dizer, por exemplo, que fascismo é violência, então significa, se aceitarmos que isso é uma definição, significa que se um gato atacar um rato com violência, então o gato é fascista. Porque tudo que é violento é fascista. Ora, isto não faz sentido nenhum, não é? Então, se de qualquer ato de violência, um pai uma pessoa dá um murro ao outro e pronto, ele é fascista porque deu um murro. Mas então, a violência é um fenómeno universal, então tudo seria fascismo. Isto não é possível. E, portanto, quando nós analisamos o fascismo, temos que procurar os traços definidores fundamentais. E o que encontramos é ditadura. Fascismo tem que ter ditadura, fascismo tem que ter nacionalismo e fascismo tem que ter socialismo. São os três elementos fundamentais. Todas as ditaduras que sejam socialistas e nacionalistas são fascistas. E, portanto, aqui, quando nós chegamos a esta definição e percebemos que estes são os traços dominantes, vamos à procura, então, de outros regimes com traços semelhantes. E aqui chegamos depois a uma espantosa conclusão, é que o fascismo não é um fenómeno específico de Itália, é um fenómeno geral. E é um fenómeno geral como? Nós, quando vamos ver, por exemplo, a Coreia do Norte. A Coreia do Norte é uma ditadura? É. A Coreia do Norte é socialista? É. E é nacionalista? É. O hino da Coreia do Norte, que se chama A Grande Canção Patriótica, está a rodar constantemente no metro de Pyongyang. A Coreia do Norte é um regime fascista. A China é um regime fascista? É. Ou era. Agora já tirou ao capitalismo, mas, enfim, enquanto a economia. Depois, a União Soviética era fascista? É. Na Roménia era fascista? Claro. A Albânia também. Eram regimes profundamente nacionalistas. Muitas vezes começavam com discursos socialistas, mas depois, como eles atacavam a economia de mercado, esses países entravam em empobrecimento. Então o que acontecia é que, como a mensagem socialista se desacreditava, eles aderiam à mensagem nacionalista. Porque essa, como dizia o Otto Bauer e também Mussolini, o povo é sempre nacionalista próprio. Ninguém defende a classe, ninguém defende a lei da mais-valia, mas a minha casa, a minha terra, a minha gente, claro que eu defendo. E, portanto, eles perceberam que a mensagem nacionalista era muito poderosa. E há uma afirmação interessante de um grande historiador americano chamado Anthony Smith, que é um dos maiores especialistas, se não mesmo o maior especialista mundial, sobre o nacionalismo, que dizia: não há ideologia nenhuma que mais tenha ostracizado o nacionalismo que o socialismo. E, no entanto, não há ideologia nenhuma que tenha mais abraçado o nacionalismo que o socialismo. E, portanto, nós aqui encontramos um fenómeno muito mais geral. E, claro, para responder à sua pergunta, nazismo e comunismo, claro que são diferentes versões da mesma ideia. Aliás, há um texto muito interessante de um historiador alemão, Ernst Nolte, sobre justamente tudo o que os nazis fizeram, já os comunistas tinham feito antes. A criação dos campos de concentração, o extermínio, a discriminação de pessoas por razões de grupo, as perseguições étnicas, até o uso de gás para matar, fizeram em Omsk, por exemplo, e também nos arredores de Moscou, com caminhões em que tinham lá os prisioneiros e os matavam com gás. Tudo isso tem precedência no comunismo, através do bolchevismo. E, portanto, estamos a falar de variantes da mesma ideia fundamental, que misturam ditadura, socialismo e nacionalismo em proporções diferentes. Vamos encontrar líderes que, por exemplo, eram socialistas e que abraçam o nacionalismo, o caso de Lenin, o caso de Stalin, o caso de Mussolini, e vamos encontrar líderes que são nacionalistas e que abraçam o socialismo, quer dizer, como instrumento. O caso de Hitler, o caso de Fidel Castro, o caso de Ho Chi Minh. Todos eles, os grandes projetos dos países tercermundistas socialistas, eram, na verdade, projetos nacionalistas, de independência, de afirmação da sua nação. E, portanto, eles abraçam o socialismo como um instrumento para chegar ao seu objetivo nacional. Ok? E, portanto, eu penso que isso é disto, respondendo ao caso da pergunta. A outra questão que colocou, as origens ideológicas do Marx. Bom, Marx, obviamente, tinha muitas influências, do Adam Smith, a questão da mão invisível. Ele achava que havia uma mão invisível que era da história, tal como não existe na física de Newton, não é? Portanto, é invisível, mas é determinístico.
portanto, ele achava que isto era resultado tudo da evolução da história. Eu nunca li com muita atenção a Adam Smith, nunca o estudei, portanto, não posso elaborar muito por aí. Agora, sobre o Hegel é interessante, é a parte filosófica, não a parte dogma, é a parte filosófica, porque o socialismo nasce como um movimento libertário. O socialismo não queria ver o Estado, nesse sentido era muito semelhante ao liberalismo. Portanto, os socialistas, não, o Estado é o opressor, e as origens do anarquismo estão aí. É com o marxismo que o socialismo se vira para o Estado, pela primeira vez, verdadeiramente. E vira-se por causa de Hegel, porque Hegel, e o socialismo em geral, e mesmo na altura em que há uma descredibilização da mensagem cristã, quando se começa a descobrir uma série de coisas sobre o cristianismo, textos falsificados, a questão da Bíblia e não sei o quê, que desacreditam a mensagem cristã. E então cria-se uma espécie de religião substituta, Ersatz, diria o alemão. E, portanto, Hegel aparece aí a dizer, ok, Deus é o Estado, ou o Estado é Deus. Portanto, que substitui a ideia de Deus pela ideia do Estado, o Estado omnipotente, o Estado que tudo vigia, que tudo protege, não sei o quê. E essas ideias vão ser aproveitadas por Marx para introduzir o Estado no socialismo, como disse, ele era libertário. E, portanto, nesse instante, o socialismo demarca-se do liberalismo e vai colar sobre o socialismo, que também defende uma forte presença do Estado e também é securitário, tal como o socialismo se tornou através da mensagem marxista. Por último, a sua referência, na verdade, a minha tese tem um subcapítulo dedicado à questão da religião, porque estas ideias, na essência, são ideias religiosas. Nós vamos ver, neste caso, a ideia marxista é uma ideia religiosa, que é, há um paraíso original, não é? As pessoas a ver a nossa comunidade, não é? Adão e Eva, por aí fora, e depois, de repente, há um pecado original, na religião cristã é a nação, e, no caso do marxismo, é o aparecimento da propriedade privada. E então passamos a viver no inferno, somos expulsos do paraíso, mas, aleluia, vem aí a mensagem de salvação. Vem aí a descida do reino dos céus, vem aí a revolução proletária que tudo vai resolver. De uma forma, de certo modo, mágica, porque depois nunca é explicado como é que os proletários vão resolver a questão. Mas, naturalmente, que a questão da religiosidade das ideias políticas e ideológicas é um assunto que depois começa a ser muito falado. Fala-se em religiões seculares ou religiões políticas, como estando na base disto. Nós fomos a ver bem, nós quando começamos a discutir estas ideias com pessoas que acreditam nelas, elas começam a ficar irritadas, como uma pessoa com crença religiosa também fica. Porque se nós estamos a tocar em ideias, em crenças profundas, porque o ser humano tem necessidade de acreditar, e morto Deus, nós temos que o substituir por alguma coisa. E, portanto, naturalmente que as utopias emergem de pensamentos religiosos que nós vemos presentes nestas ideologias também. Já boa tarde para vocês, né? Então, a pergunta ao professor Pedro Cegonha é sobre, eu queria que ele falasse um pouco mais sobre essa fase atual da globalização, considerando o enfraquecimento, né, da solidariedade e do domínio, né, do sistema financeiro sobre a economia global. Eu não tenho uma visão otimista em relação ao capitalismo neoliberal, né? Para os países do Sul, esse capitalismo ele vem produzindo mais violência, mais miséria, mais destruição dos ecossistemas, né? Mais doenças, e foi exatamente na tensão entre o capitalismo e o socialismo que houve a experiência, né, do welfare state, que possibilitou a redução das desigualdades sociais. Então, eu gostaria muito que o professor Pedro também falasse mais dessa fase atual, como é que ele vê, se há ainda a possibilidade de a gente repensar o Estado social face a essa degradação que chegamos nesse capitalismo neoliberal. Obrigada, eu estou pertinente. Ter que responder para os José Rios dos Santos é uma tarefa muito difícil, sobretudo dada a energia com que se empenha nas respostas, que é necessariamente diferente da minha forma de estar. Vou tentar aproximar-me um pouco das perguntas feitas, começando
do professor José Eduardo Franco, e agradecendo as questões. Aliás, mais do que a questão, agradecer a orientação do Conselho no caminho a seguir. Obviamente que a genealogia dos conceitos é importante e, obviamente, quer no projeto da tese, quer na tese propriamente dita, obviamente, necessariamente tem que estar presente. Aqui nos meus 20 minutos da conferência é que, obviamente, foi mais difícil. Sobretudo, eu queria sublinhar, quando citei o Império Britânico, era a sua extensão e não tanto essa ideia de onde o Sol nunca se põe, de facto tem raízes mais antigas, mas de facto era a extensão que eu queria sublinhar nesse momento. Mas sobretudo agradecer a preocupação com recentrar no rigor conceptual, que acho que é extremamente importante, e agradeço essa ideia. Sobre esta visão mais económica ou mais material da própria globalização, isso também estava subjacente a uma das reticências que o professor colocou. Eu percebo que quer a componente cultural, quer a componente utópica, é a força do impulso. Quando saem as caravelas do estuário, o impulso, porventura espiritual, que leva a essa saída está em uma componente imaterial, essa componente só da ideia da procura do conhecimento, de aproximar de povos, mas porventura também há algum proselitismo religioso. Agora, o que é facto é que se não andássemos à procura de recursos, não sei se os outros elementos teriam sido suficientes para que as caravelas saíssem do estuário da sua comunidade. Acho que é sempre muito importante, em qualquer expansão territorial, essa busca de recursos. Eu lembro-me que um historiador britânico apontava, por exemplo, para a queda, um dos elementos de fragilização do Império Romano, a dificuldade em cobrança de impostos a partir de um determinado período. Dificuldade essa que leva a que, não havendo recursos para manter uma estrutura de poder com uma dimensão territorial tal, fez com que, obviamente, as periferias se fossem fragilizando, e em muitos sítios aquilo que aconteceu não foi mais do que senhores locais que deixaram de ter uma referência, às vezes até através do casamento, com a sociedade romana, e passaram a ter com o vizinho que estava do lado de fora da fronteira. E, portanto, esta ideia do material e do recurso acabam sempre por ter um peso muito importante na ação humana, e daí ter sublinhado aqueles verbos todos de trocar, de transformar. Pode dar uma visão muito mercantilista dos processos históricos, mas acho que essa busca de recursos para as sociedades é um motivo muito forte para que as expansões existam. Não obstante, deixo até o compromisso de vir a aprofundar a outro componente imaterial e ligado a estes grandes movimentos utópicos que acho que obviamente são importantes. Relativamente à pergunta que a doutora Ana Pujal fez sobre a fase atual e o envelhecimento da sociedade global no que diz respeito à solidariedade e versus ao nível financeiro, não sei se tenho grande resposta para poder dar neste curto espaço de tempo que tenho. O que é facto é que existe, verificado por vários autores, também uma globalização das desigualdades, é a tal grande divergência que é assinalada, verificando-se quer na distribuição de rendimentos, quer no esmagamento de salários que a Divisão Internacional do Trabalho produz, quer a diferenciação do acesso a serviços
diversas partes do globo. Eu, como tenho uma visão positiva do sistema internacional saído do pós-Segunda Guerra Mundial, continuo a acreditar que o multilateralismo nas relações internacionais são uma solução interessante para os desequilíbrios económicos que também existem. E, portanto, existir organizações e entidades de direito internacional público que, de alguma forma, consigam intervir e regular também aspectos financeiros e económicos é uma realidade muito importante para reequilibrar esta globalização das desigualdades. Isso faz com organizações multilaterais fortes e independentes dos Estados, onde eles estão, mas que sejam independentes dos interesses de cada um, e depois a existência de um direito internacional público cada vez mais forte e autónomo que consiga produzir resultados na regulação dessas relações entre Estados e nas próprias relações económicas entre entidades do setor privado. E, portanto, a regulação internacional, acho que assente no multilateralismo das relações internacionais, é uma solução para o reequilíbrio desta globalização da desigualdade. Muito obrigado por vos responder. Já com ligeiro atraso para a segunda sessão da tarde, encerramos a primeira mesa da tarde. Voltamos aqui às 5h20. 5h20. Muito falta.